Você já teve a sensação de que a vida te prendeu num lugar onde você não escolheu estar? Não precisa ter grade na janela para você se sentir preso. Às vezes é uma ansiedade que não dorme. Às vezes é uma culpa que pesa como pedra no peito. Às vezes é um medo silencioso que controla suas decisões sem você perceber. E agora eu quero te colocar diante de uma frase que, se você ouvir rápido, parece até falta de sensibilidade. Paulo escreveu: "Alegrai-vos no Senhor." E ele escreveu isso preso. E aqui nasce a pergunta que segura a nossa atenção. Como alguém preso manda outras pessoas se alegrarem? Que alegria é essa que não depende de liberdade externa? Porque se essa alegria for real, ela não serve só para Paulo. Ela serve para mim e para você quando a vida aperta. Talvez hoje você esteja vivendo uma dessas prisões invisíveis. A primeira é a prisão da ansiedade. Você deita, mas a mente não descansa. Você até está cansado, mas o pensamento corre como se estivesse atrasado para alguma coisa. O corpo descansa, mas o coração fica em alerta. Você tenta se distrair, mas quando o barulho acaba, a preocupação volta. E é curioso como a ansiedade faz você viver no futuro, num futuro que nem existe ainda, e você paga o preço no presente. A segunda prisão é a culpa. Culpa por escolhas, por palavras, por erros antigos, por promessas que você não conseguiu cumprir. Culpa por ter sido fraco, por ter falhado, por não ser o suficiente. E a culpa tem um veneno, ela te faz achar que você não merece paz. A terceira prisão é o medo. Medo de perder alguém, medo de perder o emprego, medo de adoecer, medo de ser rejeitado, medo do que os outros pensam, medo do amanhã. E o medo é especialista em te fazer pequeno. Ele te convence de que você precisa controlar tudo, prever tudo, garantir tudo. Só que ninguém consegue fazer isso. E quanto mais você tenta, mais cansado fica. Agora preciso que preste atenção, por favor. A Bíblia não trata a dor como se fosse um assunto proibido. Tem gente que acha que fé é sorriso obrigatório. Mas isso não é fé, isso é máscara. Os salmos estão cheios de gente virtuosa chorando, gemendo, derramando o coração. Gente que ama a Deus e, mesmo assim, acorda com o peito apertado. E isso é libertador, porque significa que a sua tristeza não prova que Deus te abandonou. A sua lágrima não cancela a sua fé. O que os salmos mostram é o caminho de alguém que sente de verdade e volta de verdade. O salmista não finge força. Ele leva a fraqueza para a presença de Deus. Ele não diz: "Eu estou bem." Ele diz: "Eu me sinto quebrado, mas eu sei para onde correr." E aqui vem uma mudança de chave. Alegria, na Bíblia, não é só sensação de euforia. Alegria não é aquele pico emocional que dura 5 minutos e depois some. Jesus disse algo que a gente precisa guardar no coração. Ele falou certas coisas para que a alegria dele permanecesse em nós, e para que a nossa alegria fosse completa. Percebe a palavra permaneça? Isso é raiz, não espuma. E Paulo, quando fala do fruto do Espírito, inclui alegria como fruto. Fruto não é fabricado com força. Fruto é produzido por vida. Isso muda tudo, porque você para de correr atrás de sentir alegria, como quem corre atrás de um vento. Você começa a buscar a fonte. Você começa a buscar a presença. Você começa a buscar a raiz que sustenta mesmo quando o clima está ruim. Agora volta para Paulo. Ele não escreveu: "Alegrem-se porque tudo está bem." Ele escreveu: "Alegrem-se no Senhor." É diferente. No Senhor é lugar. No Senhor é âncora. É como se ele estivesse dizendo: a tempestade pode estar por fora, mas existe um ponto dentro de você que pode permanecer firme. E por que Paulo consegue falar assim? Porque ele não está interpretando a vida só pelo que vê. Ele está interpretando a vida pelo que crê. Ele entende que o sofrimento não é sinal de abandono. Pode ser parte de um processo. Não é que ele gosta da dor. É que ele sabe que a dor não tem a palavra final. E aqui a gente encosta num assunto que, para muita gente, é difícil. Mas é exatamente o remédio contra o pânico: soberania. Há um salmo que diz que Deus faz tudo como lhe agrada. E já fala que Deus não precisa prestar contas dos seus atos. E Isaías usa uma imagem forte. Nós somos barro, e Deus é o oleiro. Isso pode assustar se você imaginar Deus como alguém frio, distante, cruel. Mas quando você entende o coração de Deus, essa soberania vira descanso. Porque a alternativa é pior.
Imaginar que a vida é um acidente sem direção, que o mal está solto, que o caos manda, que Deus só assiste. Se Deus não é soberano, você está sozinho. Se Deus é soberano, você pode não entender tudo, mas você não está à deriva. Jesus vai ainda mais longe, quando diz que nem um fio de cabelo cai sem o consentimento do Pai. E o Salmo afirma que os nossos dias foram escritos e determinados por Deus. Isso não é para te prender, é para te libertar do desespero. Porque se Deus determina os nossos dias, então Ele te vê em todo o tempo. Ele vê o que você não consegue explicar. Ele vê o que você não consegue resolver. Ele vê o que você não consegue carregar. E quando você entende isso, você para de exigir de si mesmo a função de Deus. Você para de tentar controlar o incontrolável. Você começa a respirar de novo. Mas talvez você esteja pensando: se Deus está no controle, por que dói? E aqui eu preciso ser muito honesto. A Bíblia não dá respostas simples para perguntas profundas. Só que ela dá um caminho. Ela mostra pessoas que atravessaram a dor sem perder Deus no meio do caminho. E uma das histórias mais fortes disso é a de José. José foi traído pelos próprios irmãos. Foi vendido. Foi esquecido. Foi injustiçado. E por muitos anos, a vida dele parecia um labirinto sem saída. Só que no fim, quando ele olha para trás, ele diz uma frase que vira a chave do significado: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus intentou para o bem. Em outras palavras, o que me feriu não foi o que me definiu. Deus pegou o que era mal e transformou em propósito. Deus não precisou aprovar a maldade dos irmãos para conduzir José ao destino. Ele apenas foi Deus no meio do caos. E é aqui que a sua história começa a ganhar outra leitura. Porque tem coisas que aconteceram com você que foram mal. Foi injusto. Foi errado. Foi doloroso. E você não precisa chamar de bom o que foi ruim. Só que existe uma pergunta que cura por dentro. Deus, o que o Senhor quer construir em mim a partir disso? Isso não apaga a dor, mas muda a direção. Você sai do porquê comigo e vai pro pra quê, Deus. E isso abre um futuro onde antes só tinha peso. Agora, falando de futuro, tem outro tipo de prisão que parece até virtuosa. Mas é perigosa a prisão do controle disfarçado de planejamento. Provérbios diz que o homem faz planos, mas Deus dirige os passos. E Tiago adverte contra aquele jeito arrogante de falar do amanhã, como se a gente mandasse no amanhã. Amanhã faremos isso e aquilo, como se a vida estivesse na nossa mão. E a Bíblia não está proibindo você de planejar. Ela está te ensinando a planejar com humildade. Porque quando o plano vira ídolo, qualquer mudança vira tragédia. Quando você planeja com Deus, até as mudanças viram caminho. Então deixa eu te dar algo extremamente prático, porque fé sem prática vira discurso bonito e coração cansado. Primeira prática: dê nome ao que você sente diante de Deus, do jeito que os salmos fazem. Sem maquiagem, sem frase pronta. Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu estou triste. Isso não é fraqueza, isso é verdade. Segunda prática: troque, sempre que possível, a pergunta, por quê? Pela pergunta, o que o Senhor quer me ensinar aqui ou com isso? Nem sempre você terá a resposta, mas essa pergunta te coloca em movimento, e não em paralisia. Terceira prática: faça planos pequenos com a frase mais poderosa da humildade: se Deus quiser. Não como superstição, mas como entrega. Se Deus quiser, eu vou continuar. Se Deus quiser, eu vou recomeçar. Se Deus quiser, eu vou construir esse novo passo. Isso tira o peso do mundo das suas costas. E agora eu quero fechar com algo que talvez você precise ouvir hoje. Tristeza não te desqualifica. Lágrima não te desmerece. Dor não significa que Deus falhou com você. A Bíblia mostra que tribulação e angústia existem, e também mostra que existe glória e honra para quem pratica o bem, e paz verdadeira para quem se rende a Deus, e também faz um alerta: não existe paz real no caminho da perversidade, porque o coração longe de Deus se torna um mar agitado por dentro. Mas existe paz quando você volta. Existe paz quando você entrega. Existe paz quando você para de lutar sozinho e começa a confiar no Deus que vê fios e escreve dias. Então, se você está se sentindo preso hoje, eu não vou te dizer sorria. Eu vou te dizer, volte. Volte para a presença. Volte para o Senhor.
Porque existe uma alegria que não depende do dia estar leve. Existe uma alegria que não precisa de cenário perfeito. Existe uma alegria que, mesmo com lágrimas nos olhos, consegue permanecer. E se Paulo aprendeu isso numa prisão, você pode aprender isso no meio da sua batalha também. Respira. Entrega. E dá o próximo passo. Um passo por vez. No Senhor. Você sabe qual é uma das partes mais difíceis da dor? É quando a gente começa a achar que Deus está em silêncio. E silêncio, para um coração ansioso, parece abandono. Só que silêncio não é ausência. Às vezes, silêncio é profundidade. É como uma raiz crescendo debaixo da terra. Ninguém aplaude, ninguém vê. Mas é ela que vai sustentar a árvore quando o vento vier. Se você está numa fase em que não sente nada, não conclua que Deus foi embora. Conclua apenas que você está sendo amadurecido numa camada mais profunda. E nessa fase, a sua disciplina vale mais do que o seu entusiasmo. Você não vive de arrepio, você vive de aliança. E aqui entra um detalhe que muita gente ignora. Existe diferença entre estar triste e viver sem esperança. Os salmos mostram tristeza com esperança. É alguém dizendo: eu estou mal, mas eu não me esqueço de quem Deus é. Esperança não é negar a realidade. É afirmar que a realidade não é tudo. Quando você coloca a soberania de Deus no centro, você não vira um robô. Você vira alguém que consegue chorar sem desmoronar por completo, porque existe uma mão maior sustentando por baixo. E se Deus é o oleiro, a pressão pode ser parte da formação. Não é um castigo automático, pode ser uma construção. Agora deixa eu te ajudar com um exercício simples que costuma mudar o dia. Pegue uma folha e escreva 3 coisas que você não controla. Coisas reais, pessoas, situações, resultados. Agora, abaixo disso, escreva uma coisa que você pode fazer hoje. Uma só. Um telefonema. Um pedido de perdão. Um currículo enviado. Uma caminhada. Uma oração honesta. O medo cresce quando você tenta carregar o mundo. A paz cresce quando você dá o próximo passo possível. Deus guia passos, não saltos gigantes. Ele dirige o caminho enquanto você caminha. Também existe uma prisão muito comum em gente boa. A prisão de se cobrar o tempo todo. Você erra e vira carrasco de si mesmo. Você falha e se chama de incapaz. Você cai e conclui que acabou. Mas a graça de Deus não é um prêmio para quem acerta. É sustento para quem volta. Culpa que te aproxima de Deus é arrependimento. Culpa que te afasta de Deus é acusação. E acusação te prende. Se você está carregando um peso antigo, talvez hoje seja o dia de dizer: Senhor, eu entrego isso. Eu não vou mais viver preso ao meu passado. Eu vou viver guiado pelo teu perdão. E por fim, eu quero te lembrar de uma coisa simples e poderosa. Deus não te vê como estatística. Ele conta fios. Ele escreve dias. Ele não perde detalhes. O que para você parece aleatório, para ele não é invisível. Isso não significa que você pode confiar nele, mesmo sem entender. E confiar não é fechar os olhos para a dor. É abrir o coração para a direção do Senhor. Então, quando a vida te apertar, repita isso com calma. Eu não estou sozinho. Eu não estou solto. Eu não estou esquecido. E faça a oração mais honesta que você conseguir. Nem que seja curta. Nem que seja com lágrimas. Porque no fim, é isso que quebra as grades invisíveis. Presença, entrega e um passo por vez. E não se esqueça, o Senhor está sempre com você em todas as situações.